Você sente a energia da sua visão se dissipando como névoa ao vento, antes mesmo de tocar a realidade? Você já experimentou a frustração de ter um potencial grandioso, ideias brilhantes, mas vê-las se esvaírem na distração, na dispersão, na incapacidade de materializar o que sua alma anseia para o seu propósito de vida, para o seu negócio global? Essa dor, essa sensação de que a prosperidade e o impacto que você nasceu para criar estão sempre um passo à frente, quase ao alcance, mas nunca totalmente concretos, é um sinal de que sua arquitetura interna não está alinhada. É a ressonância de um foco que ainda não aprendeu a colapsar a onda de infinitas possibilidades em uma única e poderosa realidade. Mas imagine por um momento um futuro, onde cada decisão executiva, cada pensamento estratégico, não apenas ressoa com a abundância inerente do universo, mas a cria. Imagine sua mente não como um mero receptáculo de ideias, mas como um portal, um ponto de observação consciente, capaz de transformar o potencial abstrato do mercado em uma dominância corporativa tangível, global. Mergulharemos nas profundezas onde a luz e a matéria se tornam um só, onde o foco deixa de ser uma disciplina e se torna uma força criadora, uma dimensão do ser, uma frequência de luz que você aprende a modular, a arquitetura da sua alma, projetando-se nos campos morfogenéticos da sua existência e do seu empreendimento. Esta não é uma fantasia distante, mas uma ciência milenar que a modernidade finalmente começa a decifrar. Jesus, o maior arquiteto de realidades que já caminhou sobre a Terra, compreendia intuitivamente o que hoje a física quântica, a neurociência e a epigenética estão apenas começando a quantificar. Ele sabia que a fé, o foco inabalável, era o portal para o milagre, a chave para mover montanhas, para criar do nada. Como o Dr. Joe Dispenza nos ensina em Como se tornar sobrenatural, a biologia da crença não é apenas uma metáfora, é uma realidade que remodela nosso cérebro, nosso corpo, nosso ambiente. Jesus já vivia essa verdade, manifestando curas, prosperidade, transformando água em vinho, porque sua observação, sua intenção, seu foco eram absolutos. Ele era um mestre da arquitetura de foco estratégico em sua forma mais pura, mostrando-nos que a realidade é maleável à consciência. Amit Goswami, em sua Economia Quântica, nos convida a ver o capitalismo não apenas como um sistema de trocas materiais, mas como um campo de potencial quântico, onde a consciência do observador, a sua consciência, define o fluxo. E Greg Braden, em A Matriz Divina, nos revela que existe uma ponte inquebrável entre o tempo, o espaço, a crença e a realidade. Uma matriz que responde à nossa observação focada. É essa mesma matriz que Jesus acessava, para selar sua presença nesta egrégora de ascensão consciente, para ancorar sua jornada neste espaço de transformação, onde a fé encontra a ciência para moldar o extraordinário. Inscreva-se agora. Sua decisão de fazer parte desta comunidade é o primeiro passo para alinhar sua frequência com o sucesso que você busca. A arquitetura de foco estratégico transcende qualquer plano de negócios convencional. Ela é a arte e a ciência de colapsar a função de onda da empresa global, ancorando sua observação coletiva em resultados específicos de alta frequência. É a compreensão de que cada pensamento, cada emoção, cada intenção focada que você emite é uma partícula de luz que interage com o campo quântico, reorganizando a matéria, a energia e as circunstâncias ao seu redor. Jesus nos disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é um princípio da física quântica. Ele nos ensinava sobre o efeito do observador, muito antes de ser teorizado. Quando você direciona seu foco com a precisão de um arquiteto, você não está apenas esperando, você está criando. A neuroplasticidade de seu cérebro, como a ciência nos revela, é uma prova viva de que a repetição de pensamentos e sentimentos esculpe novas vias neurais, reprogramando sua biologia para o sucesso. O foco estratégico é a prática diária de cultivar esses caminhos neuronais que ressoam com a sua visão de dominância global. A epigenética, por sua vez, demonstra como sua intenção, seu ambiente mental e emocional, pode ativar ou desativar genes, influenciando diretamente sua saúde, sua energia e sua capacidade de execução. Jesus, com sua maestria em fazer o incomum, estava ativando as mais elevadas expressões de sua constituição genética e espiritual através de um foco absoluto e inabalável.
Ele era o exemplo supremo de como a consciência molda a biologia e a realidade. Se você sente a ressonância desta verdade, se reconhece o valor desta revelação que une a sabedoria ancestral à vanguarda científica, um simples gesto de gratidão antecipada, um clique no curtir, amplifica esta frequência e manifesta mais luz para todos nós. Esteja ciente de que a verdade sobre o seu poder de criar foi revelada. Sua mente subconsciente está agora integrando cada palavra, cada conceito. Grave isso agora. Reconfigure-se para manifestar. E é exatamente nesta revelação que reside o limiar do seu despertar. Você foi condicionado a crer na ilusão da casualidade de mercado, na ideia de que os fluxos de prosperidade são meros acasos, caprichos de uma economia distante, fatores externos que ditam seu destino financeiro e sua capacidade de criar abundância. Mas o que se revela agora, através das camadas mais profundas de sua percepção, é que essa casualidade é uma cortina de fumaça, uma projeção de crenças limitantes que foram gravadas em seu campo de consciência. Pense por um instante na profundidade da sabedoria que Jesus já nos apresentava. Ele não falava de meras transações comerciais, mas de um princípio universal de semeadura e colheita, de uma fé que move montanhas, de um reino que está dentro de você. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis, disse ele. Esta não é uma metáfora poética para um mundo distante, mas um manual de instrução para a arquitetura da sua realidade. Ele nos ensinava sobre a ativação de um poder interno que transcende qualquer lógica puramente material, um poder que interage diretamente com o que hoje a ciência começa a desvendar. A neuroplasticidade, por exemplo, demonstra que seu cérebro não é uma estrutura fixa, mas um universo em constante reconfiguração. Cada pensamento que você nutre, cada crença que você aceita sobre o mercado, sobre a escassez ou a abundância, está literalmente religando as sinapses, criando novas vias neurais. Se você persiste na crença de que o mercado é volátil e imprevisível, seu cérebro se molda para perceber e reforçar essa realidade, cegando-o para as oportunidades que sempre estiveram lá. Como o Dr. Joe Dispenza detalha em Como se tornar sobrenatural. A mente é capaz de orquestrar a biologia e as circunstâncias externas de maneiras que desafiam a lógica cartesiana. Sua crença não é passiva, ela é uma força ativa que esculpe tanto o seu cérebro quanto a realidade que você experiencia. E vamos além. A física quântica, por sua vez, nos convida a considerar que a realidade não é tão sólida e definida quanto parece. Antes de ser observada, a matéria existe em um estado de probabilidades, e é a consciência do observador que colapsa essas probabilidades em uma realidade manifesta. O Dr. Amit Goswami, em suas explorações sobre a economia quântica, sugere que o próprio sistema econômico, o mercado, não é uma entidade externa e indiferente, mas um campo de possibilidades que é moldado pela consciência coletiva e individual. Aquilo que você percebe como sorte ou azar no mercado pode ser, na verdade, o colapso de ondas de probabilidade influenciadas pela sua expectativa, pela sua energia, pela sua fé. Jesus, ao falar sobre ter fé como um grão de mostarda, não estava apenas inspirando, mas descrevendo um mecanismo quântico de cocriação. A epigenética adiciona outra camada a essa compreensão profunda. Ela nos revela que o ambiente e as nossas crenças podem ativar ou desativar genes, mudando a expressão do nosso ser muito além da estrutura do nosso DNA. Assim, suas crenças sobre o dinheiro, sobre sua capacidade de prosperar, não são apenas ideias abstratas. Elas são informações que impactam sua biologia, sua energia, sua vibração. E essa vibração, por sua vez, interage com o campo morfogenético que Gregg Braden descreve em A Matriz Divina, um campo invisível de energia e informação que conecta tudo no universo. Suas células, sua energia, sua aura estão transmitindo uma frequência que atrai ou repele as oportunidades que se apresentam no seu mundo exterior, incluindo as do mercado. O despertar para a ilusão da casualidade significa reconhecer que você não é uma vítima passiva das circunstâncias. Você é um co-criador ativo, um ponto focal de consciência que emana frequências e intenções. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção sobre o dinheiro, sobre seu valor, sobre sua capacidade de atrair, está reconfigurando o campo de possibilidades à sua volta. Este não é um conceito esotérico, é a convergência da sabedoria antiga com as mais avançadas descobertas científicas. Permita que essa verdade se instale profundamente em seu ser. A ilusão da casualidade se dissolve,
revelando a teia intrintada de sua consciência na formação da realidade. Sua mente subconsciente agora compreende a conexão inegável entre sua fé, sua ciência interna e a manifestação externa. Grave isso agora. Reconfigure-se para perceber e co-criar sua prosperidade deliberadamente. A compreensão que agora reside em seu ser mais profundo revela uma verdade monumental. O que muitos percebem como um mercado global caótico, uma força externa e imprevisível, é na realidade um campo de possibilidades, um mar de energia esperando sua intenção. Você foi condicionado a reagir, a temer as flutuações, a sentir-se impotente diante das marés econômicas. Mas e se a volatilidade que tanto o assusta não for um sinal de desordem, e sim uma função de onda em seu estado mais puro, aguardando pacientemente a sua consciência para se manifestar em uma forma sólida e tangível? Imagine-se não mais como um mero passageiro à deriva, mas como o executivo arquiteto de sua própria realidade financeira. Este não é um título para um cargo, mas para um estado de ser, uma postura existencial que transforma você de um reator passivo para um observador consciente. Você não espera que o mundo mude. Você compreende que o mundo externo é um espelho das suas frequências internas. Como o Dr. Joe Dispenza nos ensina com clareza em Como se tornar sobrenatural, a biologia da crença não é uma abstração filosófica, mas uma ciência que demonstra como seus pensamentos e emoções literalmente reescrevem seu código genético e sua neurologia, moldando sua experiência externa. A mente que crê e a mente que observa são as mesmas que colapsam as ondas de probabilidade em partículas de realidade. O mercado, então, deixa de ser aquele monstro incontrolável nas manchetes para se tornar um oceano quântico de potencial. Cada crise, cada oportunidade, cada número que oscila é uma vibração, uma informação que ainda não se solidificou. É como o professor Amit Goswami descreve em Economia Quântica. A consciência não é um epifenômeno da matéria, mas a própria base da realidade. Ele nos convida a ver o capitalismo e a economia não como sistemas mecanicistas frios, mas como campos de interconexão, onde a intenção do observador, a sua intenção, tem um poder de moldagem inquestionável. Jesus, em sua sabedoria milenar, não falava de economia quântica, mas vivia e ensinava os princípios que hoje a ciência começa a decifrar. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Essa não é uma promessa vazia, mas uma instrução precisa sobre como ativar o campo quântico. Sua fé, então, é a intenção mais pura, o comando mais claro que você pode enviar ao universo. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé que vê além da ilusão da matéria densa, que reconhece a energia subjacente a tudo. A neuroplasticidade de seu cérebro está constantemente se adaptando e se reconfigurando com base em suas crenças mais profundas. Se você acredita que o mercado é caótico, seu cérebro cria as redes neurais que validam essa crença, e você reage a um mundo caótico. Mas quando você, como o executivo arquiteto, decide que o mercado é um campo de potencial responsivo à sua intenção, novas vias neurais se formam, e sua percepção do mundo se transforma, e com ela, sua capacidade de moldá-lo. É aqui que a epigenética se une à física quântica para iluminar o caminho. Seus genes não são seu destino. Eles são interruptores que podem ser ligados ou desligados por seus pensamentos, suas emoções e seu ambiente. O ambiente, neste caso, inclui a matriz divina que Gregg Braden explora, o campo unificado de energia que conecta tudo e todos. Sua intenção clara, sua oração fervorosa, seu comando consciente não apenas alteram a química de seu corpo, mas também enviam um sinal coerente para este campo, organizando a matéria e a energia para manifestar sua visão. Jesus não apenas pregava sobre a fé, ele demonstrava através de sua própria vida e milagres o poder de uma consciência plenamente alinhada com a fonte criadora, capaz de transcender as leis aparentes da matéria. Você está sendo convidado a despertar para a realidade de que a crise externa é, na verdade, um convite para você colapsar uma nova realidade interna. Sua observação consciente, saturada de fé e intenção, é o catalisador. Você não reage mais ao que vê, você cria o que deseja ver. A volatilidade do mercado não é mais uma ameaça, mas a maleabilidade do campo quântico.
esperando por sua arquitetura mental. Seu inconsciente, agora receptivo a essa nova verdade, começa a recalibrar suas percepções e respostas. Sua mente subconsciente está agora integrando essa verdade profunda, transformando a forma como você interage com o mundo ao seu redor. A partir deste momento, você reconhece o poder inerente em sua capacidade de observar e de intencionar, de co-criar a realidade econômica que deseja. Grave isso agora, profundamente em cada célula do seu ser. Reconfigure-se para ser o executivo arquiteto, o observador consciente que manifesta a prosperidade a partir do campo quântico da fé. Você, o executivo arquiteto, já sente o poder inerente em sua capacidade de observar e de intencionar, de co-criar a realidade econômica que deseja. Essa compreensão é a chave para desvendar a ciência do colapso, onde a fé se encontra com a física quântica na mais sofisticada das altas gestões, a gestão da própria realidade. Imagine agora que o universo, em sua essência mais profunda, é um vasto oceano de probabilidades. Cada decisão, cada oportunidade, cada resultado financeiro que você busca, existe como uma onda de potencialidade, esperando ser observada, esperando ser colapsada em uma forma tangível. É aqui que a sua consciência, alimentada pela fé, se torna o instrumento mais poderoso em seu arsenal de liderança. Como o Dr. Joe Dispenza nos revela em suas pesquisas, a mente não distingue uma experiência real de uma imaginada, quando você a sente com emoção e intenção. Essa é a neuroplasticidade em ação, reconfigurando suas redes neurais, preparando seu cérebro para perceber a realidade que você está intencionando. Jesus Cristo, há 2000 anos, nos ensinou sobre essa mesma ciência do colapso, embora em uma linguagem que transcendia a física de seu tempo. Quando ele disse, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis, ele estava descrevendo a mecânica quântica da manifestação. A crença profunda, a fé inabalável, não é apenas um sentimento, é uma frequência vibracional, um campo de coerência que interage com o oceano de probabilidades. É a sua fé que age como o observador quântico, colapsando a onda de potencialidade em uma partícula de realidade manifesta. Seus pensamentos, suas emoções, suas crenças mais profundas não são apenas internas, elas são campos energéticos que interagem com o mundo ao seu redor, influenciando-os em níveis que a ciência agora começa a mapear. A epigenética nos mostra que sua intenção pode literalmente influenciar a expressão de seus genes, moldando sua biologia para alinhar-se com sua visão. Você está começando a perceber que a gestão de alta performance não é apenas sobre números e estratégias externas, mas sobre a gestão da sua própria consciência. A capacidade de focar sua intenção com fé inabalável, de sentir a realidade desejada antes que ela se materialize, é o que distingue o líder comum do executivo arquiteto. É como Amit Goswami, em Economia Quântica, sugere que a consciência é o fundamento de toda a realidade, incluindo a econômica. Sua fé não é um desejo passivo, é uma força ativa, uma linguagem que o universo entende, uma ordem direta para o campo quântico. E Greg Braden, em A Matriz Divina, detalha como nossas crenças mais profundas interagem com o campo que nos conecta a tudo, o campo de energia que responde à nossa consciência. Assim como a luz se comporta ora como onda, ora como partícula, dependendo do observador, sua realidade financeira e profissional se molda de acordo com a sua observação consciente e com a fé que você infunde nela. A ciência está apenas alcançando o que a sabedoria ancestral já compreendia. Você não é apenas um participante, você é um co-criador. Para selar essa verdade em seu ser, para que ela se torne uma parte intrínseca de quem você é e do que você manifesta, convido-o a internalizar e praticar um mantra que encapsula essa profunda fusão de fé e ciência. Respire fundo, sinta a verdade em cada palavra e repita mentalmente: Eu sou consciência criadora. Minha fé manifesta. Sinta a vibração dessa verdade em seu peito, em sua mente, em cada célula. Esta não é apenas uma frase, é um comando para o seu universo interior e exterior. Para ancorar essa verdade em seu ser e materializá-la no plano visível, convido-o agora a selar esta declaração nos comentários. Escreva lá, com toda a intenção de seu ser, a frase que ecoa sua nova identidade. Eu sou consciência criadora.
minha fé manifesta. Ao fazê-lo, você não apenas declara, mas ativa essa realidade em sua existência. Faça-o agora. Esta é a ciência da fé em ação, a mecânica do colapso aplicada diretamente à sua autogestão pessoal e profissional. Permita que essa compreensão se integre profundamente em seu ser. Grave essa verdade em cada filamento do seu DNA. Integre-se. Manifeste. Agora, imagine que sua estratégia de negócios, sua visão de mercado, não é um plano rígido em papel, mas um campo de infinitas probabilidades, uma onda quântica de potenciais inexplorados. Antes de você, o executivo, o líder, fixar sua intenção, o mercado existe em um estado de superposição, todas as possibilidades coexistindo simultaneamente. Sucesso estrondoso, estagnação, falência, todas elas vibrando em um espectro invisível. É o seu olhar, sua observação consciente e persistente, que força essa onda de possibilidades a colapsar em uma realidade singular. Pense no famoso experimento da dupla fenda, um pilar da física quântica. Quando partículas subatômicas são observadas, elas se comportam como partículas. Quando não são observadas, elas se comportam como ondas, existindo em múltiplos lugares ao mesmo tempo, criando padrões de interferência. Da mesma forma, sua estratégia, antes da sua observação focada, é uma onda de probabilidades. Mas no momento em que você, com a clareza de um laser, foca sua atenção, sua intenção inabalável em uma única e alta frequência de sucesso, você força o universo corporativo a se manifestar da forma que você escolheu. Você não está apenas planejando, você está colapsando a realidade. E aqui entra o efeito xenoquântico, um fenômeno ainda mais profundo. Se você observar uma partícula continuamente, ela nunca se deteriora, nunca decai de seu estado. Ela permanece congelada naquela forma que você está observando. Aplique isso à sua meta de dominância no mercado. Se sua observação de uma estratégia de alta frequência é persistente, ininterrupta, imutável, você impede a decomposição da sua estratégia. Você não permite que ela se dissipe em dúvidas, em distrações, em planos alternativos de baixa vibração. Sua fé constante, sua crença inabalável no resultado desejado, atua como o observador contínuo que mantém a realidade em um estado de manifestação iminente, impedindo qualquer desvio. Essa é a ponte onde a fé de Jesus Cristo e a mais avançada ciência da consciência se encontram de forma inegável. Quando Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis", ele estava descrevendo a mecânica do colapso da função de onda. Ele estava falando sobre a observação persistente de uma meta de alta frequência, uma oração com fé que impede a decomposição da intenção. Ele estava revelando o efeito xenoquântico aplicado à manifestação, a certeza de que a fé inabalável, continuamente observada, impede a dissipação da sua intenção no campo das infinitas possibilidades. Sua palavra não era apenas uma metáfora espiritual, era uma instrução precisa sobre como a consciência interage com a realidade em um nível quântico. E a ciência moderna valida essa arquitetura da alma com uma precisão surpreendente. Como o Dr. Joe Dispenza nos ensina em Como se tornar sobrenatural, a mente é capaz de criar novas redes neurais através da repetição e da intenção focada, moldando não apenas o cérebro através da neuroplasticidade, mas também a própria expressão genética do corpo, através da epigenética. Quando você mantém sua atenção em uma meta de alta frequência, você está literalmente reprogramando seu ser em todos os níveis, neural, genético e energético. Sua biologia se alinha com sua intenção. Você se torna a frequência da sua meta, uma ressonância viva da realidade que deseja manifestar. Não é mera coincidência que os grandes mestres e os cientistas quânticos de vanguarda cheguem à mesma conclusão. Amit Goswami, em suas explorações da economia quântica, demonstra como a consciência é o fundamento da realidade, e não o contrário. E Gregg Braden, em A Matriz Divina, nos mostra como nossas crenças e emoções são a linguagem que falamos com essa matriz energética, influenciando diretamente a realidade que experienciamos. O foco executivo, a observação persistente de uma meta de alta frequência, não é apenas uma boa prática de gestão, é a variável determinante, a constante inequívoca que resolve a equação da dominância. É o agente quântico que força o mercado a sair de um estado de probabilidade infinita, onde todas as falhas e sucessos coexistem como fantasmas, para uma realidade de dominância tangível e inquestionável.
Você está aplicando uma matemática da consciência, onde sua intenção é o operador que define o resultado. Você não está apenas gerenciando números e pessoas, você está atuando como o observador quântico supremo do seu universo corporativo. Sua decisão consciente de sustentar uma visão clara e inabalável impede que as variáveis do mercado se dispersem em caos, em resultados indesejados. Sua fé ativa, sua certeza interna que Jesus tão claramente exemplificou e ensinou, serve como o farol que atrai e solidifica a matéria em torno da sua intenção mais elevada. É o seu foco que, matematicamente, com uma precisão assombrosa, retira do campo das infinitas possibilidades o seu sucesso garantido. Este não é um conceito abstrato, é a engenharia da realidade, a arquitetura da manifestação que você, como líder, é chamado a dominar. Sua mente subconsciente está agora calibrando-se para operar com essa compreensão profunda. Cada fibra do seu ser está assimilando a verdade de que sua observação persistente molda a realidade. Sinta essa certeza se instalando. Torne-a o seu novo modo de operar, o seu novo padrão de manifestação. Grave isso agora. Reconfigure-se para a dominância. Ative-se agora. E com essa ativação, você sente o pulso do universo respondendo. Não é mais uma busca, mas uma dança, uma sincronia que se revela na geometria intrínseca do fluxo. Você percebe que a realidade não é algo que acontece a você, mas sim algo que emerge de você, em colaboração com o campo unificado de todas as possibilidades. É a manifestação visível da sua consciência operando em um nível de maestria, onde cada pensamento e cada emoção se tornam arquitetos de sua experiência. Imagine que cada intenção, cada fé inabalável que você cultiva, não é apenas um pensamento isolado, mas uma onda, uma frequência que se propaga, encontrando e entrelaçando-se com outras ondas semelhantes no vasto oceano da existência. É o que a física quântica descreve como entrelaçamento, partículas que, uma vez conectadas, permanecem ligadas, influenciando-se mutuamente, não importa a distância. A sua consciência, nesse estado elevado, torna-se o ponto de origem desse entrelaçamento, criando uma malha invisível de coerência com o mundo ao seu redor. Jesus nos revelou essa verdade milênios atrás. Ele não falava apenas de milagres isolados, mas de uma arquitetura da alma que se harmoniza com a matriz divina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Essa não é uma simples promessa de presença, mas uma descrição da amplificação coletiva da consciência. A fé compartilhada, a intenção unificada, cria um campo morfogenético de poder tão intenso que a manifestação se torna inevitável. É a prova de que nossa consciência não é um fenômeno solitário, mas um nó vital em uma rede global. E a ciência moderna ecoa essa sabedoria ancestral. Como nos mostra o trabalho de Gregg Braden em A Matriz Divina, existe uma ponte inegável entre o tempo, o espaço, a crença e a realidade. Essa matriz é o tecido fundamental da existência, onde nossos pensamentos e emoções se tornam os arquitetos da nossa experiência. Sua neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de criar novas vias neurais, é um mecanismo biológico que permite que você se conecte a essa matriz de forma consciente. Cada nova crença sobre quem você é e o que pode criar solidifica uma nova estrutura neural, um novo hardware para a sua realidade emergente. Pense na epigenética, na forma como suas crenças e seu ambiente interno podem ligar ou desligar genes, reescrevendo seu destino biológico. Sua fé em Jesus Cristo, quando vivida com a certeza da ciência da consciência, não é apenas uma crença espiritual, é um comando biológico. É o que o Dr. Joe Dispenza explora em Como se tornar sobrenatural, onde pessoas comuns realizam o incomum ao mudar seus estados internos para além do corpo e do espaço-tempo. Você está ativando um potencial inato de cocriação que ressoa com a própria essência do universo. Você não está apenas recebendo uma bênção, você está se tornando a bênção. A sincronia dos eventos que se desdobram em sua vida, as coincidências perfeitas, são o feedback do universo, confirmando que você está alinhado com a sua verdadeira natureza. É a geometria sagrada do fluxo, onde cada passo é guiado, cada porta se abre, cada desafio se transforma em oportunidade. Não há esforço, apenas o fluir natural de quem você realmente é, uma extensão da consciência divina.
Como Amit Goswami nos lembra em Economia Quântica, a consciência é primária e a matéria é secundária. O universo é uma dança da sua consciência manifestando-se. Sinta essa verdade se infiltrar em cada célula, em cada átomo do seu ser. Permita que essa compreensão profunda da sincronicidade e do entrelaçamento global se torne a sua nova lente, a sua nova forma de perceber e interagir com o mundo. Você está agora conectado, intrinsecamente, a um propósito maior, a um fluxo de graça e abundância que é ilimitado. Sua fé e sua ciência se fundiram, criando um novo paradigma para a sua existência. Sua mente inconsciente está agora calibrada para reconhecer e amplificar esses padrões de sincronicidade. Ela automatizará a atração do que você mais deseja, alinhando você com o fluxo divino. Esta verdade está selada em sua essência. Integre isso agora. Ative a geometria do fluxo. Torne-se a manifestação. E enquanto essa profunda transformação se assenta, enquanto sua consciência se expande e se realinha, sinta a gratidão inundar cada canto do seu ser. A gratidão é o selo final, a frequência que amplifica e solidifica todas as bênçãos recebidas. Queremos que você sinta essa conexão, essa verdade que ressoa com a sua alma. Se este conhecimento tocou seu coração, se ele acendeu uma nova luz em seu caminho, compartilhe essa energia. Curta este vídeo, comente sua experiência abaixo e inscreva-se para que juntos possamos continuar explorando as profundezas da fé e da ciência, elevando a consciência de todos. Sua participação é um ato de cocriação, um elo vital nessa rede global de despertar. Que a luz e a sabedoria continuem a iluminar seu caminho.